Mais uma vez, boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Meus irmãos, nós vimos recentemente uma série bem interessante a respeito do final de tudo, no que irá acontecer com todo aquele que crê em Cristo Jesus e principalmente aqueles que infelizmente não darão ouvidos a tempo. É o final dos tempos. Nós encerramos essa série no domingo passado e hoje estaremos iniciando uma outra série que fala acerca do reino dos céus, o alvo a qual eu e você caminhamos sempre com foco no reino de Deus, para fazer a vontade dele aqui na terra e também nos céus. Amém? Amém. E hoje nós veremos um ponto: como devemos ser dentro do reino. Como devemos ser no reino. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versos 30 até o verso 37. Marcos 9, de 30 a 37, e mantenha a sua Bíblia aberta, meus irmãos. Antes de nós irmos para o texto, quando se trata de reino dos céus, e quando se trata de um salvo em Cristo Jesus, meus irmãos, essas duas realidades, elas não podem ser analisadas de forma separadas. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, nós como crentes em Cristo Jesus, almejamos a nossa coroa no céu junto a Deus, amém? Amém. Mas como salvos em Cristo Jesus, nós olhamos para o céu como algo que muitas vezes nós devemos conquistar. Isso é uma realidade dentro da própria igreja de Cristo, e é o que nos garante isso aí. Essa ideia é o que vai nos garantir de fato que nós entraremos dentro do céu. Meus irmãos, a má notícia é que se essa for a nossa fé, se isso for o que cremos de fato, é muito provável que Deus ainda não tenha convertido o meu e o seu coração. E com isso, meus irmãos, ainda estamos longe de fazer o que? Parte do reino. Mas a boa notícia é que se entendemos quem nos salvou, e isso apesar de mim e de você, se nós entendermos que foi Cristo Jesus, e que tudo o que faremos a partir de então for apenas para a honra e para a glória de Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, aí sim, irmãos, nós estamos com os dois pés dentro do reino. Isso significa que nós fazemos parte do reino de Deus. Traduzindo, o que significa isso de forma prática na minha e na sua vida? A nossa eternidade, ela já começou. Nós apenas estamos cumprindo aqui o propósito de Deus na nossa vida terrena, que é o que? Anunciar as boas novas do reino e servir a igreja e servir a esse mundo. Amém, irmãos? Amém. Assim como na terra, em muitos aspectos, eu e você, o que nós buscamos fazer? Buscamos fazer para sermos o quê? Melhores. Isso é uma busca minha e sua enquanto estamos aqui. No reino dos céus, nós temos que ser primeiro, para depois fazer o nosso melhor. Primeiro nós temos que estar dentro do reino, para depois fazer o nosso melhor. A perspectiva é diferente. E esse texto nos ensina como ser filhos de Deus dentro do reino. Amém? Então vamos ao texto. Mantenha sua Bíblia aberta, Marcos 9, de 30 a 37. Eles partiram dali e passaram pela Galiléia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, perguntou-lhes:
O que discutis no caminho? Mas eles se calaram, pois havia discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Até aqui. Abaixe sua cabeça, orar a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós estamos, Deus, diante da Tua palavra e clamamos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito, que abra para o nosso coração e entendimento, para que essas verdades acerca do reino contidas aqui, Pai, possa ressignificar o nosso coração e que nós possamos, Pai, nessa caminhada, Deus, rumo agora para receber a nossa coroa de vida eterna, fazermos unicamente, Deus, a Sua vontade. Nos ajude a compreender isso, Deus, e fique claro em nossos corações, para que nós consigamos, na vida prática, poder viver segundo a Tua vontade. E essa oração, Pai, que fazemos, Senhor, não é nos nossos méritos, de forma alguma, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto dessa passagem aqui é quando Jesus, logo após aquele episódio da transfiguração, ele desce da montanha junto com Pedro, João e Tiago, para se reunir novamente com os que ficaram ao pé da montanha. E ao chegar nos lugares onde os outros 9 discípulos ficaram em seu aguardo, ele se deparou mais uma vez com quem? Com aqueles religiosos da época, os escribas, discutindo com os seus discípulos. E dessa vez, por causa da incapacidade deles, os discípulos, de expulsar o espírito impuro do corpo de um menino, que convulsionava aquele garoto com uma violência absurda, lançava ele no fogo, lançava ele na água, a fim de acabar com a vida daquele menino. Isso tudo aconteceu enquanto Jesus estava na montanha com Pedro, João e Tiago. E os escribas religiosos discutiam com os discípulos acerca da autoridade de Cristo Jesus. Uma vez, naquela cultura, naquele pensamento, uma vez que para você se intitular discípulo de alguém, era como se você fosse o próprio mestre seu. Você teria que ser uma espécie de espelho daquele que te ensinava. Então Jesus, ao ouvir a voz do Pai, de Deus, lá no alto da montanha, agora ele desce e ele ouve a voz de um outro pai, o pai desse menino, que clama pela libertação do seu filho dessa possessão demoníaca, que fazia esse garoto sofrer absurdamente. E esse pai clama: Senhor, se podes fazer algo, tem misericórdia de nós. Esse foi o pedido desse pai. E Jesus responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então o homem disse: eu creio. Amém. Mas me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. E com a palavra desse homem, Jesus cura aquele menino. E detalhe, cura também o pai. Pois desde a infância do filho, o pai sofria junto com ele. E para encerrar a questão aqui, Jesus ainda ensina os discípulos que aquele tipo de possessão demoníaca só sairia através de oração e de jejum, coisa que eles não estavam fazendo quando Jesus os deixaram para subir o monte. E um detalhe muito importante. Até aqui, irmãos, esse é o contexto dessa passagem. Ficou claro? Amém, irmãos? Amém. Muito bom. A partir de então, Jesus decide voltar para Cafarnaum novamente. E para isso teria que passar pela Galiléia. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos comigo, verso número 30. Eles partiram dali e passaram pela Galiléia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso. Bom, Jesus e seus discípulos estavam vindo de uma região chamada Cesareia de Filipe, se você ler o texto anterior.
cidade que ficava numa região acima da Galileia, bem aos pés do Monte Hermon, onde provavelmente, muito provavelmente, aconteceu esse episódio da transfiguração. E agora eles estão descendo de volta para Cafarnaum, que fica no território abaixo, território da Galileia. E aqui nós podemos perceber que Jesus estava mesmo com o foco em quem? Nos seus discípulos. A região da Galileia era um lugar onde Jesus era mais conhecido, lugar que ele era muito, mas muito popular, onde realizou a maior parte das coisas extraordinárias que ele fez, foi nessa região. Mas apesar de saber de tudo isso, de toda a sua popularidade naquele lugar, Jesus aqui tinha uma coisa em mente, somente isso: ensinar os discípulos. Meus irmãos, Jesus, ele realizava milagres assim, incompreensíveis humanamente falando. Por quê? Porque ele é Deus. E assim ele o fazia com quem o que? Necessitava. Porque ele tinha compaixão deles, mediante a toda dor, sofrimento, angústia, fome. E ele fazia isso no caráter do quê? De urgência e de necessidade. Você não vê Jesus fazendo nada a alguém simplesmente porque esse alguém apenas desejasse aquilo. Sabe por quê? Jesus sabe o que é extremamente necessário na minha, na sua vida e na vida de todos. Quando eu e você fazemos as nossas orações, nós também fazemos o quê? As nossas petições, certo? Já parou para refletir quando eu e você fazemos um pedido e a resposta não vem? O porquê disso? Geralmente é assim: ah, Senhor, por que, Senhor? Por que você não me ouve, Deus? Tem gente que chega ao ponto e diz: pô, parece que o Senhor não lembra que eu existo. Você não está vendo, Pai, a minha necessidade? Aí eu pergunto: será que o que nós julgamos como necessidade é de fato uma necessidade? Aliás, será que eu e você sabemos de fato o que significa a palavra necessidade? Olha o que o dicionário nosso diz: necessidade é uma característica do que é essencial, aquilo que é inevitável ou aquilo que é imprescindível. Se o nosso pedido a Deus for essencial, inevitável ou imprescindível, isso sim é uma necessidade. Agora vamos fazer um breve exercício aqui. Pense naquele pedido que você tanto fez a Deus, e a resposta de Deus foi não. Tenta lembrar. Faz uma breve análise sobre esse pedido. Será que de fato a ótica de Deus ele é essencial? Ele é essencial? Ou será que nosso pedido era maior do que a nossa necessidade? Será que ele era de fato imprescindível? Ou talvez era de fato para engrandecer eu e você? Meus irmãos, se nós somos crentes em Cristo Jesus e recebemos um não de Deus, com certeza o nosso pedido não era tão necessário, urgente, ou da vontade dele. Esse é um fato muito importante, ou da vontade dele para mim e para você, para mim e para a sua vida. Pois acima, meus irmãos, do nosso pedido está o propósito dele. Deixa eu dar um exemplo aqui, entre tantos. Vou pegar uma área bem sensível. Nossa, Senhor, eu preciso tanto desse dinheiro para pagar aquela conta que venceu. Senhor, me socorre. Quantas e quantas vezes nós não fizemos isso? Né? Me socorre, Deus, eu preciso tanto desse dinheiro para pagar aquela conta, aquela outra que venceu. Socorro, Pai. A gente faz isso.
estamos vivos, estamos conscientes, em pleno vigor físico, amém, irmãos? Portanto, em plena condição do quê? De trabalhar. Então, de posse da nossa consciência, inteligência, vigor físico, a gente trabalha para ganhar um salário, para ganhar o dinheiro, pelo tempo e pela ocupação que nós fazemos, né? Ganhamos o dinheiro e aí nós priorizamos o que? As contas, minha e sua, no nível do que? De importância. Não é assim que a gente faz? Meus irmãos, se a gente trabalha, ganhamos nosso salário e essa conta que é importante nós não estamos conseguindo pagar, ou é porque não priorizamos ela pela sua importância, ou o dinheiro que era destinado ao pagamento dela no dia do vencimento foi gasto em alguma outra coisa. A situação nada mais é do que a nossa desorganização, ou em algum certo ponto, irresponsabilidade mesmo. Meus irmãos, é um exemplo, não estou generalizando, tá? Para a gente entender o contexto aqui. Vocês acham que Deus não sabe disso? Deus sabe, irmãos. E se eu e você abrirmos isso para todas as outras áreas da nossa vida, a gente vai ficar até amanhã aqui falando. Seja qual área for, se não entendermos essa lógica do que é realmente necessário, prioritário, tudo vai ser necessário para Deus fazer na minha e na sua vida. Mas irmão, mas a coisa, pela ótica de Deus, ela não é bem assim. Nossa tendência é de nos olhar maiores do que eu e você somos de fato. Isso é o meu e o seu coração. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo à classe social, a nível de conhecimento intelectual. Não é isso. Aqui já será o reflexo, sabe do quê? Do que habita dentro do meio do seu coração, um pecadinho chamado orgulho, do nosso engrandecimento. Por mais humilde que a pessoa possa parecer, ela vai dizer assim: ah, pastor, mas para mim é necessário sim, pois eu nem emprego tenho, quanto mais do salário. Mas aí, nós olharmos para a palavra de Deus, ela vai confrontar a gente assim: mas você está vivo, não está? Fôlego de vida, saúde, não tem? Continua com inteligência, certo? E o que estamos fazendo para que isso torne uma realidade na nossa vida? Estudo, qualificação, profissionalização. Nós temos plenas condições de realizar tudo isso. Deus nos dá capacidade para isso. A pergunta que fica em muitos aspectos é assim: você quer um emprego ou você quer um trabalho? Porque apesar de parecer a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Trabalho é muito mais fácil de arranjar do que um emprego. Aliás, emprego, presta atenção, emprego é o resultado de um bom trabalho. O que a gente procura? Trabalho ou emprego? Talvez a procura esteja no lugar errado. E Deus já nos deu condições físicas e intelectuais para o trabalho. Mas o que nós queremos a princípio? O emprego. Sem ter que passar pelo quê? Pelo trabalho. Aí as coisas não acontecem como você deseja. É natural, é somar 2 mais 2. Nós fazemos o quê? Corremos para Deus. Hoje Ele tem que resolver isso para mim. Não é assim que funciona. O principal problema meu e seu Ele já resolveu. Esse sim era necessário. E não dependia da minha e da sua capacidade. Todo o restante eu e você estamos aptos a fazer. E isso é o que Ele espera de mim e de você, amém, irmãos? Deus abençoe você em todo momento, inclusive na área profissional. E de que forma? Eu quero ganhar talvez como, sei lá, profissão aí, do engenheiro. Bacana, irmão. Peça sabedoria a Deus, estude, se capacite.
Ele vai te abençoar sim com um bom trabalho, e consequentemente será um bom emprego, você terá um bom salário como engenheiro. E o mesmo acontece se você quer ser médico, professor, mecânico, faxineiro, qualquer outra profissão. O problema é que você muitas vezes almejamos o quê? O salário do médico, o salário do engenheiro, mas não queremos passar pela fase do quê? Do aprendizado, do investimento, do sacrifício para ser um médico ou ser um engenheiro. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Meus irmãos, tem faculdades que não precisam pagar. Ah, mas é muito difícil. Mas, irmão, quem foi que disse que ia ser fácil? Responde para mim. Nada vai ser fácil. Meus irmãos, muitas vezes nossa necessidade não está atrelada à nossa realidade. E se isso for o caso, deixou de ser uma necessidade, e sim o que? Um desejo. Já no caso da pessoa ser serva, e se de fato for necessário, por conta talvez de alguma incapacidade física, ou uma incapacidade mental, Deus vai levantar outros servos que já entenderam essa lógica para socorrer aquele que de fato precisa. Isso é um dos aspectos de ser o quê? Igreja. E de encontro com quem necessita, não de encontro com quem deseja. Se deseja, corra atrás, peça a Deus força, sabedoria. Se for da vontade dele, ele vai te abençoar. Deus quer o meu e o seu bem em todas as áreas da nossa vida, e nos deu todas as condições para que alcancemos isso. Mas a verdade em nosso coração pensa assim: se vier de mão beijada, é muito melhor. Irmãos, Deus conhece o meu e o seu coração. Sabe a história do homem que ia ser enterrado vivo, porque ele não tinha o que comer? Quem lembra dessa história? Aí apareceu um outro e disse que daria o que comer para ele: arroz e feijão. Pô, porque não tem nada, arroz e feijão, ó, né? O homem perguntou: está cozido, está temperado? O outro falou: não, está na casca ainda. Você pode tocar o tempo na frente, porque não me interessa. Meus irmãos, Deus jamais irá contribuir com a minha e com a sua negligência. Não vai. Ele pode até permitir passar pela dificuldade, e sem merecermos sustentará no que de fato é essencial. Sabe para quê? Para que eu e você aprendemos. Quer entender melhor essa relação de necessidade, trabalho e bênção divina? Leia o livro de Ruth. Aliás, nós falamos sobre o livro de Ruth na quarta-feira passada. Panorama Bíblico, quem esteve aqui pegou essa dica. Leia o livro de Ruth, depois você vai entender essa relação de necessidade, trabalho e bênção divina. Meus irmãos, nós achamos que nós somos maiores do que nós realmente somos. E isso é um fato. E promovemos isso o tempo todo, em todos os lugares e com todas as pessoas. Mas Jesus vai ensinar muito a mim e a você hoje. Amém, irmãos? E da mesma forma que Jesus nos ensina, Ele também tinha foco nos seus primeiros discípulos. Pois assim como muitos de nós, eles também não compreendiam muita coisa. Eles não tinham compreensão ampla, estando com Cristo. Meus irmãos, nós e eles não sabemos muito bem como é ser no reino de Deus. Essa é a realidade. No reino da terra, a minha e a sua vontade prevalece. No reino do céu, irmãos, não é bem assim. Essa lógica não funciona assim. Lê comigo o verso 31. Pois ensinava seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará.
Meus irmãos, Jesus aqui não queria que ninguém soubesse que ele passaria pela Galileia, porque havia uma necessidade justa aqui, o aprendizado dos discípulos. Jesus fazia milagres porque é Deus, mas a prioridade dele com os discípulos da sua época e com nós, irmãos, é o ensino, pois disso dependeria a expansão do Evangelho pelo mundo todo, através de toda a era, de todo o tempo. Jesus aqui prioriza as coisas, meus irmãos. Ele prioriza. Era extremamente necessário que eles entendessem que Jesus, ele seria morto, mas ele iria ressuscitar. E aquele povo era tão cabeça dura, eles foram tantas vezes repreendidos por Cristo por manter o foco no lugar errado, que agora eles estão com receio de fazer pergunta a Jesus. Lê comigo o 32. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E uma coisa interessante aqui é que os discípulos de hoje agem muitas vezes de forma contrária aos discípulos do passado. Lá eles não entendiam as coisas e temiam o quê? Interrogar Deus, interrogar Cristo. Hoje, muitas vezes nós fazemos, colocamos Deus contra a parede. Tudo por quê? Porque nós não entendemos nada do que Ele disse. Ou na grande maioria das vezes entendemos apenas o que nós queremos e da forma como nós queremos entender. Aí nós voltamos para Deus e falamos com Ele como se Ele fosse obrigado a isso. Tem até trilha sonora dentro da igreja. Tem uma música, eu acho que já citei aqui, mas ela é impressionante. Simplifica muito bem isso que eu estou dizendo. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, o luto que já morreu. Não pode pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite na minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Perceba aqui que o compositor ele começou bem essa letra. Teologicamente falando, ele começou muito bem essa letra. Pois ela ilustra muito bem o sentimento do discípulo quando Jesus Cristo morreu. E essa ilustração se dá da mesma forma a qual Jesus tenta mudar nos discípulos, que ele ia morrer, mas ele ia o quê? Ressuscitar. Só que os discípulos davam ouvidos o quê? Só a primeira parte. Mas até aqui, meus irmãos, tudo bem, não tem tanto mal assim. Pois acredito que sem se dar conta, apesar da intenção do autor, não está nos discípulos do passado. Isso aqui é uma verdade, não estava mesmo. Nós estamos vendo isso o tempo todo. A dificuldade de nós, como discípulos, o quê? Entender Jesus. Nessa música, o problema começa a partir do segundo verso, onde pode até parecer que o compositor está falando justamente o que acabamos de ouvir. Levante-se, vai para a luta, Deus te deu capacidade, firma-se nele. Não foi o que vimos recentemente? Mas aí vem a confirmação de que é apenas um discurso de triunfalismo. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Tipo assim, igual Jó, que perdeu tudo, mas Deus restituiu tudo em dobro. Tenho plena convicção que aqui veio a inspiração. Primeiro, Jó perdeu tudo porque Deus permitiu. Primeiro ponto. Só isso contradiz toda a ideia triunfalista aqui.
E foi o diabo que acabou com tudo de Jó. Eu digo, meus irmãos, o diabo só fez o que fez porque Deus assim permitiu. Se você ler o livro de Jó, você vai saber o que eu estou falando. E segundo, essa ideia de que o diabo destruiu tudo de Jó, como se o inimigo se opusesse a Deus, isso não procede, irmãos. Sabe por quê? O tudo de Jó não era a sua saúde, sua família, seus bens, seus amigos. O tudo de Jó era Deus. Deus era o tudo de Jó. Jó não perdeu os seus filhos quando veio o vento do deserto e derrubou sua casa. Pois seus filhos foram estar com quem? Com Deus. Ele ganhou sua família, seus bens, seus amigos. O tudo de Jó, meus irmãos, era Deus. Os bens de Jó, tudo que Jó possuía, Deus também abençoou em dobro, porque seu amor e fidelidade não estava em nada dessas coisas, meus irmãos, mas estava no Senhor. Amém? E para finalizar a história, apesar de todo o clamor, todo o questionamento, toda a incompreensão de Jó, Deus não deu uma palavra sequer para justificar tudo aquilo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E isso para o meu e para o seu coração é de lascar, né? Poxa, como assim? Tudo que eu... Por quê, Senhor? Isso não é que não... Deus pode simplesmente mandar silêncio do céu. Ele é Deus. Ele não deve nada a mim, a você. Muito, mas muito pelo contrário. Nós devemos absolutamente tudo a Ele. Amém? Mas o problema maior com essa composição aqui, na minha concepção, está aqui: restitui, eu quero de volta o que é meu. Meu irmão, minha irmã, para refrescar nossa memória dentro do plano de redenção de Deus para o homem, desde a queda até Apocalipse, quando Cristo virá, Deus entra com a salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eu e você estavam destinados a quê? Quem lembra? Vimos recentemente ao inferno. Portanto, pedir restituição do que nos é devido da parte de Deus é o mesmo que pedir para voltar para a fila. Por favor, irmãos, não. O que era meu e seu, de fato, era só choro e ranger de dente que estava destinado. Lago e fogo de enxofre. E para restituir isso, por favor. Não, pastor, não. É você que me entendeu, pastor. Eu quero a mesma restituição de Jó. Meus irmãos, nós não temos sequer ideia do que Jó passou para pedir uma coisa dessas. Não temos sequer ideia do que ele sentiu na sua carne por conta de uma situação como essa. Jó interrogou a Deus pela dor na sua carne, pelas perdas imensuráveis, mesmo ele estando ali, no centro da vontade de Deus, mesmo sendo reto, justo aos olhos do Senhor, ao ponto de Deus permitir que esse teste, a pedido do diabo, que dizimou a sua vida, com a permissão dele. Mas Deus mostrou para o inimigo que a fidelidade dele ao Senhor era muito maior que tudo. Muito maior que tudo. E no meio da sua dor, na incompreensão de tudo, Jó falava assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Responde para mim no lugar de Jó, se eu e você conseguiríamos agir assim. Faça essa pergunta a você mesmo. Nós temos que parar de reivindicar o que a gente acha que tem direito, irmãos. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada que você esfrega e ele aparece e bim, faz a mágica. Ele é o nosso Deus. Nós precisamos dele, e não o contrário.
O problema é que nós achamos que nós somos maiores do que somos, merecedores do que não possuímos. Então eles chegaram aonde? Em Cafarnaum. E Jesus faz uma pergunta. Leia comigo o verso 33. E chegaram a Cafarnaum, em casa perguntou-lhes: o que discutis no caminho? Meus irmãos, essa pergunta de Jesus, é claro que é uma pergunta retórica para ele. Nós sabemos que ele conhece o que passa em cada canto do meio do seu coração, no passado, presente e futuro. Mas olha que interessante, Cristo é impressionante. Ele nos dá a opção de nos ouvir, irmãos. Isso é maravilhoso. Sabe quando o pai, apesar de saber tudo que o filho vai dizer, a criança pequena, o pai acompanhou tudo, viu tudo, a criança chega toda empolgada e vai dizendo, e ele sabendo de tudo, e mesmo assim, ele atencioso com o filho. Como que isso é encorajador para o filho, não é? O filho contar que ele tudo empolgado e o pai, nossa filho, que legal, que bacana. Ele faz a mesma coisa com os seus discípulos, irmãos. Lê comigo o verso 34. Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Para a gente ver que passa-se o tempo, mas o ser humano continua sendo o mesmo. Qual deles era o maior? Qual deles era o mais importante? Qual deles era o preferido do Senhor? Meus irmãos, Jesus sistematicamente vem falando com os discípulos sobre o que? Abnegação, que é o que? Negar-se a si mesmo, de cada um pegar a sua cruz e seguir. Que para ganhar a vida, você vai ter que o quê? Que perder ela primeiro. E os discípulos? Esses discípulos. Jesus falando de abrir a mão do que eu e você somos, sobre autonegação, e os discípulos discutindo para saber quem era o maior. Ou seja, o contrário, auto o quê? Promoção. Em nenhum momento nós vemos Jesus recriminando o desejo de crescer na vida. Presta atenção, muito pelo contrário. O próprio Deus nos dá capacidade para isso, e temos que aproveitar sim as oportunidades que Ele dá. Se eu perguntar aqui, quem quer ser um fracasso na vida? Quem aqui não, presta atenção, quem aqui não quer ser usado por Deus? Ninguém vai dizer, eu quero, pastor. Mas o que Jesus vai nos ensinar é que a forma de ser grande para o mundo é através do quê? Da nossa autopromoção. Mas a forma de um eleito dentro do reino, de ser grande dentro do reino, é através, sabe do quê? Da servidão. E aqui, meus irmãos, está a característica principal de quem já faz parte do reino. Nós temos uma visão bem distorcida com relação ao reino. Cristo nos salvou? Amém. Nós estamos caminhando rumo à glória? Amém. A nossa eternidade já começou? Amém. Nós vamos chegar ao céu para receber a nossa coroa? Amém. E olha que chegar no céu, aí sim, chegamos no céu, coroado por Deus, agora eu estou por cima da carne seca. A gente pensa assim, a gente pensa que vai ser assim. Leia comigo o verso 35. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Você quer ser grande na terra, no reino da terra? Se autopromova. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva. Quer ser o primeiro, primeirão?
vai lá para o final da fila, seja o último. Geralmente, quando o ser humano ele decide ajudar alguém, esse desejo parte sempre de uma ideia. Sempre de uma ideia. Mas Jesus diz: você quer mesmo ajudar o outro? Antes de tudo, ore, jejue. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu no episódio que os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino. Eles não conseguiram. O desejo deles em ajudar parte de uma ideia do quê? Que eles eram o quê? Grandes. Eles eram grandes. Eles eram, estamos com o cara, rapaz, estamos com Deus. Esse demônio aí, ó, isso aí é, pô. Eles eram grandes, a ideia deles, maiores do que o próprio demônio. E quando eu e você nós fazemos algo de bom, mas com a motivação errada, meus irmãos, prestem atenção, não há virtude nenhuma nisso. E nesse ponto vamos combinar, a nossa geração aqui ela é imbatível. É raro ver quem ajuda o outro sem nenhum tipo de interesse motivando por trás. Tem gente que quando vai ajudar o outro, parece que o outro torna escravo dele. Mas irmãos, aqui eu vou incluir a igreja, tá? Todos nós, não é só o mundo lá fora não. Parece que a pessoa vira um escravo dele. Toda vez que encontra o irmão, ele tem que tocar no assunto. E a conversa não está nem naquele sentido. Ah, lembra daquela vez, irmão? Se não fosse erro, hein? Você estava lascado, irmão. Já outros ajudam para quê? Para ser ajudado. Dá com a mão, mas espera a outra sempre em troca. Se você fazemos o que fazemos para agradar a Deus, e recebemos honrarias por isso, meus irmãos, não há mal algum. Pois você sabemos para quem nós fizemos. O problema é quando nós queremos a glória para nós mesmos. Na nossa cultura, quem manda é o chefe, é ou não é? Meus irmãos, no reino de Deus não existem chefes, existem servos. No reino, o nosso líder é Cristo Jesus. E Ele serve. Olha que interessante. O nosso rei, Ele serve. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele serve. Meus irmãos, isso constrange meu coração. Sabe por quê? Porque a gente tem que pedir ajuda a Deus em tudo na nossa vida para isso. Amado, seja reconhecido mais por fazer sempre a vontade de Deus. Seja admirado por ter uma vida de servidão a Ele. Abra a mão do seu interesse de autopromoção e seja grande, não para esse mundo, mas seja grande para o reino de Deus. Amém, irmãos? Para o reino do Senhor. Cristo agora vai ilustrar esse ensinamento quando Ele pega uma criança nos seus braços. Leia comigo os versos 36 e 37. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e pegando-a nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Quando nós estamos em qualquer lugar, envolto em qualquer atividade, e juntamente conosco também há crianças, como que é o nosso relacionamento com elas? É da mesma forma como nós relacionamos entre nós, os adultos? Meus irmãos, é claro que não. Claro que não. Para nós, criança é criança. O adulto, criança é o quê? Criança é criança. Com exceção, óbvio, de quem? Dos nossos filhos, né? Criança, a gente vê por aí, sorri,
mas deixa ela lá. A não ser que a criança seja o irmãozinho da moça que o cara quer namorar, né? O filho do patrão, né? O fato é que nós não estamos interessados nos assuntos dela. Os assuntos de criança não é interessante para mim e para você. Meus irmãos, a criança aqui, presta atenção, a criança aqui é um símbolo que Jesus usa para os que são rejeitados, para os que são postos de lado, para os que são sem importância. Sabe aqueles que passam desapercebidos? Quando Jesus toma essa criança e usa ela como uma expressão simbólica, qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. O que ele disse? Jesus está ensinando para mim e para você: relacione-se uns com os outros por aquilo que você pode dar, não por aquilo que você almeja receber. Em outras palavras, para de ser grandioso. Para de querer usar como plataforma para querer ser o quê? Vaidoso. Para de querer ter relacionamento só pensando em troca, em custo-benefício. Cristo está dizendo: sirva, apenas sirva. Pois quem recebe, não recebe a mim, mas o meu Pai que me enviou. E nós jamais receberemos a Deus em nossas vidas, meus irmãos, se o nosso interesse estiver sempre em algo em troca e não em servir a Ele. Amém? Isso. Se você perder isso de vista, vamos orar muito por você, irmão. O próprio Deus serviu sem interesse algum, e apesar de mim e de você, Ele assim o fez. Sabe por quê? Pela sua graça, pela sua misericórdia, de mim e de você. Graça, a palavra chama-se graça. Seja gracioso com o seu irmão, com a sua irmã. Seja gracioso, ajuda aquele que não pode oferecer nada para você em troca. Sirva o irmão. Se você faz parte do reino, se você quer ser grande no reino, sirva o irmão. Não é receber a minha coroa da vida eterna, a minha eternidade já começou, agora não, os irmãos dizem que não, isso aqui pode ser para lá, deixa ele quieto lá. A criança, não, deixa ele. Amontoa todo mundo no fundo lá e tranca a porta ali. Pelo menos eu presto atenção no culto. Não, irmãos, não. Deus nos resgatou das nossas transgressões, do pecado que estava fundado até a alma nossa, de nós mesmos. Não para ser grande aqui na igreja, ou no reino, ou na terra, mas para ser grande no reino dele. E deixou nada mais, nada menos como o maior exemplo para você, a sua própria vida. A sua própria vida. E apesar de ele ser grande, olha como Cristo é grande. Nós não temos sequer noção do tamanho do Senhor. Ele se fez desse tamanho. Apesar de ele ter toda a glória de ser o rei do universo, ele se fez servo. E isso ele mostra para mim e para você como nós podemos ser grandiosos. Não do jeito que esse mundo aí espera, mas da forma como Deus deseja, irmãos. Muitos se perguntam: como que será no reino dos céus? Alguns acreditam de fato, como eu disse, que seremos muito mais do que nós somos aqui no reino da terra. Porém, uma perspectiva totalmente equivocada. No reino do céu não há lugar para desejo de supremacia, de superioridade como nós temos aqui, e temos infelizmente dentro da própria igreja.
Jesus ensina que quem faz parte do reino, faz parte porque aprendeu o que é servir de fato. Vocês acham que no céu vai ser diferente? Meus irmãos, o projeto que Deus criou para mim e para você, Ele pensou em tudo, até em como nós seremos no céu. A nossa eternidade já começou. Se Ele disse para eu e você servirmos quando nós formos resgatados do pecado, por que você acha que vai mudar lá? Não vai mudar. Nós somos salvos para servir a quem? O nosso Redentor, aquele que nos salvou. Não recebi minha coroa, pastor. Aí eu sou filho do homem. Não, irmãos, não. Deus, quando salva alguém, quando tira essa pessoa do mar de lama que ele está afundado, Ele dá a oportunidade de uma vida inteira para essa pessoa entender o que é ser servo, e coloca ele numa espécie de universidade para isso, chamada igreja. E tantas áreas da própria igreja sendo negligenciadas, a pessoa passa por cima, não enxerga, não vê, não cumprimenta o irmão, vai embora. Não, irmãos, isso aqui é Deus dando oportunidade para mim e para você nos desenvolvermos como servos, porque lá não vai ser diferente. Não, irmãos, não vai ser diferente. A nossa alegria no céu de servir vai ser tanta, pelo simples fato de sabermos que nós já estamos no céu. O simples fato de saber que nós chegamos aonde nós caminhamos a vida inteira. A vontade de servir a Deus vai ser, olha, vocês não têm ideia. Ele está preparando mesmo o seu coração para isso, dando a oportunidade durante uma vida inteira para a gente, para desenvolver isso. Não luta contra isso, irmão. Lá vai ser um prazer imenso fazer parte do reino, de graça, de glória, de alegria plena. Servindo aquele que amou eu e você primeiro. Amém? Igreja, sirva. Abra a mão do desejo do seu coração de querer ser o centro de tudo. Sirva, meu irmão. Sirva a sua família, sirva os amigos, sirva no trabalho, sirva na igreja. Deus está dando oportunidades diárias de crescer no reino dos céus e diminuir no reino da terra. Aproveite, irmão. Não despreze esse privilégio que o Senhor está dando. Amém? Sirva, irmãos. Sirva. Meus irmãos, o reino de Deus, ele já começou. Você crê em Cristo Jesus verdadeiramente, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Amém? A eternidade já começou. Nós só estamos aqui ainda. E por que nós estamos aqui? Porque Deus confiou uma responsabilidade muito grande a mim e a você, que é falar de tudo isso que mudou a nossa perspectiva de vida para os outros, enquanto eu e você aprendemos como ser servo. No reino de Deus não tem chefe. No reino de Deus tem servo. No reino de Deus não tem supremacia, não tem superioridade. No reino de Deus tem servos. Nós estamos aqui durante um período da minha e da sua vida inteira, aprendendo como servir. Aqui nós somos muitas vezes até injustiçados, e isso acaba até desmotivando o medo do seu coração. O problema é que nós focamos no quê? Na purpurina jogada em cima, no que eu fiz. Mas ninguém comentou. Irmãos, sirva. Você não está fazendo por irmão, você não está fazendo para a irmã, você não está fazendo para mim, para minha família, você está fazendo para Deus, irmãos. Sirva. Não espere nada em troca, porque o maior prêmio que você poderia receber por isso já foi dado daquela cruz por você. Você foi um dos escolhidos, irmãos, para quando chegar no céu, servir de forma plena.
com alegria máxima no seu coração, porque você chegou ao céu. Amém? Louvado seja Deus por isso. Abaixe a cabeça, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus.